Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Deus irá falar contigo. Deus seja louvado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje é dia 16 do mês de junho de 2014. E Deus trouxe ao meu coração, após a oração, mais uma palavra no Evangelho de São João, capítulo 16. Eu vou ler somente o versículo 29. Evangelho de São João, capítulo 16, somente o versículo 29.
Diz assim a palavra de Deus. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Mais uma vez. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai que estás nos céus. Aqui está, meu Deus, mais uma parte da Tua palavra, Senhor. Deus, ensina-nos, meu Pai, a Te servir melhor nesta terra, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Nos mostra, meu Pai, o caminho que nós devemos seguir em santidade, obedecendo a Tua palavra, meu Pai, para que possamos ter direito de entrar na vida eterna. Abençoa cada um que vai ouvir a Tua palavra, meu Deus. Abra os olhos do Espírito, ó Senhor. Desvenda os olhos, meu Pai, deste ouvinte, para que contemple as maravilhas da Tua lei. Ó Deus de Israel, desprenda, meu Pai, desses laços que o inimigo tem colocado nesta vida, Senhor. Desprenda, Senhor, estes laços. Corta, Senhor, os laços do inimigo, para que este ouvinte venha ouvir a Tua palavra e ser curado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. O evangelista João escreveu este livro. Deus lhe deu este ministério de escrever não somente este livro, mas também as 3 epístolas. João, o discípulo do amor, o discípulo que Jesus amava. E diz aqui no versículo 29, disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Os discípulos agora entenderam claramente. Tudo chegou ao seu entendimento. Tudo havia chegado ao fim. Deus abriu os seus ouvidos do Espírito e os seus olhos para que compreendesse claramente o motivo pelo qual o Senhor Jesus esteve na terra, para que compreendesse a salvação profundamente. E o Senhor Jesus lhes revelou tudo, e já não falava mais por parábolas aos seus discípulos. Certa vez o Senhor Jesus contou-lhes uma parábola, só que as pessoas não entendiam a parábola. E o Senhor Jesus disse aos discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Porque eles conheciam os mistérios do reino. E porque João escreveu aqui que o Senhor Jesus, conversando com eles, e os discípulos disseram: agora falas abertamente. Por que chegou a este ponto de um conhecimento mais profundo da palavra de Deus? Porque tudo que tem um começo tem um fim em nossas vidas. Mesmo quando o Senhor Jesus dizia para os discípulos que o Filho do Homem será entregue e no terceiro dia ressuscitará, eles não compreendiam até então. Eles não entendiam quando Jesus falava, e muitas vezes o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que o Filho do Homem ia ser entregue na mão dos assassinos. E eles não entendiam. Mas aqui neste capítulo 16, chegou o tempo deles compreenderem, porque o Senhor Jesus já estava para partir para o céu. E antes dele partir, ele teve uma conversa aberta com os seus discípulos, ensinando-nos que quanto mais tempo nós passarmos à sua presença, mais revelações de Deus nós teremos. Porque o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, e Deus dá a conhecer.
Quanto mais tempo você andar com Deus, mais conhecimento do Altíssimo você terá. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer o Senhor. Quando Moisés estava no monte, passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Quando ele desceu, o seu rosto resplandecia. Tinha que colocar um véu, porque a glória de Deus estava sobre Moisés. E Moisés, na presença de Deus, conseguiu ficar 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Porque a presença de Deus sustentou a Moisés. E aqui o Senhor Jesus estava dizendo para os discípulos, claramente eles passaram a compreender. Eles passaram a entender. Os seus olhos foram abertos por completo. Passaram por muitas lutas, perseguições. Passaram muito tempo convivendo com o Senhor Jesus. E chegou o tempo em que Jesus lhes falou abertamente. Já não falava mais por parábolas, mas como falou com Moisés, Deus face a face, Jesus estava falando com seus discípulos também face a face. Chega um tempo em nossas vidas que Deus ele não vai tratar você mais como ele tratava. Quando é um recém-convertido, Deus dá o leite espiritual. Ele dá o tratamento espiritual. Por exemplo, um bebê que nasce e você vai alimentar o bebê, você não pode dar um alimento sólido para o bebê. Que ele não tem estrutura para deglutir, para digerir este alimento. Então ele necessita de um alimento líquido. Ele necessita, o bebê, normalmente do leite materno, que tem todos os seus nutrientes. O bebê não está preparado para comer a comida sólida. Também ele não tem dentição. Ele não tem os dentes preparados. Aliás, nem dente tem. Então ele necessita de leite. Alimento líquido. Às vezes até batido no liquidificador. Ou uma papa. Assim é o servo de Deus. Assim é o recém-convertido. No começo, o Senhor Jesus dá o líquido. Como diz o apóstolo Pedro, o genuíno leite espiritual, para que dá o crescimento, para que através deste leite espiritual, a pessoa passe a crescer. Só que não vai ficar somente no leite espiritual. Chega um tempo que o apóstolo Paulo diz que a comida sólida é para os experimentados. A comida sólida para os experimentados. Ou seja, a palavra que vai repreender, a palavra que vai corrigir, repreenda o sábio, ele se fará mais sábio ainda. Como diz Paulo aos Hebreus, aquele que corrige, aquele que está recebendo a correção do Senhor, é porque ele é filho de Deus. Mas se estáis sem correção, então não sois filhos, e sim bastardos, como diz o apóstolo. Aí a pessoa passa a ter o alimento sólido. E o alimento sólido, ele é difícil de digerir. Quando João, ele recebeu o livrinho, entrou na sua boca, era como mel, mas quando caiu no seu ventre, ele era amargo como fel, dolorido. Chega um tempo na sua vida que você vai ter que deixar de tomar o leite espiritual e vai passar a comer o alimento sólido. Deus ele vai te levar para o deserto. Quando Jesus saiu do Rio Jordão, depois do batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E foi tentado 40 dias e 40 noites. Jesus saiu de lá fortalecido. E quando ele saiu do deserto, ele começou a anunciar o reino de Deus. E entrou nas cidades com poder e com autoridade. E Jesus fazia a obra de Deus, expulsava os demônios, curava os enfermos, pregava o evangelho. Porque o Senhor Jesus já tinha sido experimentado, já tinha sido provado por Deus no deserto.
e nós temos que seguir as pisadas do Mestre. Então chega um tempo na sua vida que você vai ter que experimentar o alimento sólido. Deus não vai falar com você mais como falava no começo. Deus passa a tratar de outra maneira. O recém-convertido no começo, ele sente muito a presença de Deus. Ele chora como criança, ele fica maravilhado. É o primeiro amor. É aquele sentimento maravilhoso, tudo é belo, tudo é maravilhoso. Esse é o primeiro degrau da fé cristã. É quando a pessoa passa a tomar o leite espiritual. Mas depois o Senhor Jesus nos leva para o deserto, para as provações. Ele nos põe à prova, nos leva às tentações, para nos experimentar, para ver o que sai de dentro do nosso coração, como Deus fez com o seu povo de Israel, que tirou do Egito. Deus tirou o seu povo do Egito, que eram escravos de Faraó, e Deus levou eles para o deserto. Diz a palavra de Deus que quando eles saíram do Mar Vermelho, chegaram do outro lado, eles estavam com sede, só que as águas eram amargas, e diz que ali Deus os provou, os experimentou para ver o que tinha nos seus corações, para ver se realmente amavam a Deus. Se você ler no Salmo 106, 107, 108, você vai ver Deus falando sobre o povo de Israel, que ele tirou o povo do Egito, que Deus provou o povo de Israel. E você vai entender o que Deus faz conosco, servos de Deus. Ele nos prova, Ele nos põe à prova, para ver se nosso coração é sincero diante dEle, para ver se nós o amamos realmente. Para Jesus chegar a esse ponto de falar para os seus discípulos abertamente, eles tiveram que andar com Deus. Eles tiveram que andar com o Senhor Jesus ali pelo menos 3 anos. Eles estavam sendo discipulados pelo Mestre. Eles estavam sendo evangelizados pelo Senhor Jesus. Pedro ainda não tinha se convertido. Pedro ainda não havia sido convertido. O Senhor Jesus disse: Pedro, Satanás te pediu para peneirar você como peneira o trigo, mas eu roguei a Deus por ti para que a sua fé não desfalecesse. E quando tu converteres, anuncia também aos discípulos. Então Pedro ainda não era convertido. Pedro ainda estava na carne, apesar de andar com o Senhor Jesus. Certa vez ele arrancou a espada e cortou a orelha do soldado Malco. E o Senhor Jesus foi lá e pegou a orelha e grudou novamente, dizendo que não é dessa forma, Pedro, que você deve agir. Pedro, não é assim, Pedro. E Pedro foi transformado quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Daí Pedro passou a ser transformado, porque até então ele não tinha o Espírito Santo. Primeiro Jesus soprou o Espírito, mas depois, no dia de Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo, e todos aqueles que estavam ali e que perseveraram na doutrina dos apóstolos, que perseveraram na oração naquele cenáculo, e foram cheios do Espírito Santo, e passaram a ter poder de Deus, poder para pregar o Evangelho, poder, autoridade, como teve Estevão também. Eram homens cheios do Espírito Santo, porque receberam o poder de Deus do alto. E para chegar a este ponto, você deve andar com Deus, e muito tempo com Deus. Para receber o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter a nossa vida com Deus, temos que andar com o Senhor, e Deus ele vai provar os nossos dias nesta terra, Ele vai observar, Ele vai sondar. Como diz no Salmo 139, Ele sonda os nossos corações. Deus, Ele sonda a gente. Ele quer nos preparar para que possamos ser cheios do Espírito Santo. E para chegarmos a este ponto, temos que passar pelo deserto da provação.
Temos que passar a comer o alimento sólido, que são as repreensões de Deus, que são as provações, as tentações, para que nós possamos receber o Espírito Santo. Temos que estar preparados, porque senão, quando o Espírito Santo desce e a pessoa não está preparada, ela acaba se perdendo. Diz que o vinho representa o Espírito Santo de Deus, e não se põe vinho novo em odre velho, porque vai romper e vai se perder o vinho, como no caso de Saul. Mas se põe vinho novo em odre novos, ou seja, um vaso preparado para receber o poder de Deus, para que não caia nos laços do diabo, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Por isso que a pessoa deve estar preparada para fazer a obra de Deus. Tem que ter um bom testemunho, tem que ter uma vida cristã, para acabar não se perdendo. Deve-se estar preparado. E Jesus estava preparando a Pedro, como preparou os demais discípulos antes de pregar o Evangelho com poder. Certa vez eles não conseguiram expulsar um demônio, e Jesus os repreendeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Até quando estarei eu convosco? E uma vez também o Senhor Jesus os impeliu, os discípulos, a entrar na tempestade no meio do mar. Ele os forçou a ir em meio à tempestade. Muitas vezes, Deus ele te impele, ele te força a ir para o lugar que você não quer. Jonas também não queria ir para aquela cidade de Nínive, mas Deus fez com que Jonas fosse para lá. E Deus faz. O apóstolo Paulo também foi impelido pelo Espírito Santo. Aliás, ele foi impedido de ir para o lugar que ele ia. E Deus o direcionou para outro lugar. Assim são os que são nascidos de Deus. É como o vento. Não sabe para que direção vai. Você não sabe de onde que vem o vento. Assim são os que são nascidos de Deus. São guiados pelo Espírito Santo de Deus. E você não sabe em qual direção você vai, mas Deus ele te leva. É Deus que guia nossas vidas aqui nesta terra. E vai chegar um tempo na sua vida que Deus vai falar claramente. E você vai entender claramente. Você vai compreender. Deus não fala somente uma vez, ele fala várias vezes. Eliseu sabia quando Elias ia ser arrebatado, ia ser tomado. Todos os profetas profetizaram para Eliseu, dizendo: o teu Senhor será tomado hoje. E Eliseu já estava preparado, porque sabia que Elias ia ser arrebatado ao céu no redemoinho. Deus ele confirma a sua palavra. E quanto mais tempo você passar na presença de Deus, mais conhecimento do Altíssimo você vai ter. Ele vai te mostrar as coisas grandes e firmes que você não sabe. Porque você vai estar andando com Ele, você vai estar em comunhão com Deus, clamando a Ele. E Deus revela as coisas do alto pelo Espírito Santo. Andar com Deus é uma mudança de vida. É uma mudança total de vida. É deixar as coisas que Deus não se agrada desse mundo e passar a caminhar com Ele pela fé, a seguir o Deus invisível. E você vai ver a diferença de andar com Deus. Não é somente dentro da igreja, é todo o tempo dentro da sua própria casa, como diz no Salmo 101. Andarei com o Senhor dentro da minha casa, não porei coisas más diante dos meus olhos. É andar com Deus o tempo todo em comunhão com Ele. Daí sim você vai ver a diferença. Aí você vai começar a entender as coisas que você não compreendia. Porque você vai estar passando tempo com Deus.
e você vai ver coisas sobrenaturais. Uma vida santificada, uma vida de obediência. Deus abre as portas que estão fechadas. Ele é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele abre as portas que estão fechadas. Ele abre a sua mente. Ele lhe dá sabedoria. Deus, Ele te abençoa de tal maneira que você nem percebe quando você vai ver as coisas já multiplicaram na sua vida. Porque você está caminhando com Deus. Como Enoque caminhou com Deus. E Enoque agradou tanto a Deus que Deus o tomou para si. Deus levou Enoque para o céu. Ele foi arrebatado. Como Jesus também, quando fez, Ele cumpriu a sua missão aqui na terra de nos dar a vida eterna, de nos salvar. Ele foi arrebatado aos céus, Ele foi elevado, lá em Atos capítulo 1, Jesus foi elevado aos céus e foi encoberto pelas nuvens e desapareceu. Ele foi subindo, Ele foi elevado diante de todos que ali estavam. E Deus o escondeu diante das nuvens. E Deus levou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, o seu povo. Ele vai vir entre as nuvens dos céus com poder e glória e vai enviar os seus anjos pelos 4 cantos da terra para colher, para levar o seu povo. E Jesus cumpriu a sua obra. Isaías diz que o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, para nos salvar. Jesus teve que ser moído, sofrido, açoitado, chicoteado, esbofeteado. Mas Ele saiu com seu dever cumprido. Um amor tão grande como o Senhor Jesus teve e tem por nós, ninguém tem. De dar a sua própria vida por nós. Como não nos dará com Ele todas as coisas, se Ele não poupou o seu único filho? Esta prova que você passa, Ele vai te dar o escape, Ele vai dar a saída para você. Ele vai te dar a saída, basta você esperar em Deus e clamar ao Senhor que Ele vem. Ele vem te socorrer. Passe tempo na presença de Deus. Se desligue das coisas deste mundo. Se desligue das coisas do mundo. As coisas que impedem de Deus agir na sua vida. Quando você fecha os olhos para o mal, você agrada a Deus. Quando você deixa as pequenas coisas deste mundo, você passa a agradar a Deus. E quando você agrada ao Senhor, Ele retribui. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. A única coisa que nos impede de alcançar as suas bênçãos são os pecados praticados. Mas se forem deixados, Deus passa a agir na sua vida. Deus vem a operar nas nossas vidas. E até essa enfermidade impossível, Deus ele tira esta enfermidade. Ele tira esta doença que te aflige. Mas você deve estar na sua presença. Você deve buscar a Deus como um tesouro escondido. Como um tesouro escondido. É todos os dias estar na presença de Deus. Deus, Ele não quer que você vá na igreja uma vez por semana e esquece dele, não. Ele quer que você viva com Ele. Ele quer que você tenha comunhão com Ele todos os dias. Deus, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele é o teu Criador. Ele quer andar contigo. Você não vive sem alimento. Você não vive sem o arroz, sem o feijão, sem a água. Deus, Ele quer que você viva dependente dEle. Ele não quer que você viva sem Ele. Ele quer que você dependa dEle como você depende do ar para respirar. Deus, Ele é invisível.
Mas Deus, o Espírito Santo, diz a palavra de Deus que Ele tem ciúmes de nós, que Deus, Ele quer viver conosco. Nós somos criaturas dEle, nós somos um povozinho de Deus, somos um vermezinho de Israel, mas Deus, Ele quer andar conosco. Deus, Ele quer ser o seu ar que você respira. Deus, Ele quer ser a sua vida. Deus, Ele quer estar no controle da sua vida. Muitas vezes você faz coisas para agradar a si mesmo e se esquece de Deus, e mais tarde você vai ver que aquele prazer passou e que você está sem Deus, que está vazio, que não tem mais a presença do Altíssimo na tua vida. Aí vem os tempos da amargura, aí você lembra que Deus existe, aí você vem a Deus somente para que Deus livre você desta amargura, desta angústia que está na sua alma. E não é isso que Deus quer que você faça. Deus, Ele quer que você ande com Ele, que você caminha com Ele. Por Deus ser misericordioso, Ele pode livrar você das angústias e das enfermidades, mas o que Deus quer não é somente isso. O que Ele quer é andar contigo. Ele quer ver as coisas que você faz. Ele quer fazer junto com você. Deus, Ele quer fazer tudo conosco. Ele é o nosso Pai. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, ouvinte. Deus é o nosso Pai. Quando Jesus ora em João 17, para que todos sejam um como nós o somos, Jesus, Ele disse que nós temos que ser um com Ele. Deus, Ele quer ser um conosco. Jesus falou para Tomé: Tomé, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra tu, mostra o Pai a mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. E Deus, Ele quer ser um conosco. Tanto é que no céu, ouvinte, tanto é que no céu não vai ter homem e mulher como casal. Todos seremos um só, como os anjos nos céus. Seremos um só. E Deus, Ele quer ser um conosco. Deus, Ele quer andar contigo. Deus, Ele quer você inteiro, você inteira, sendo servos do Senhor. Talvez você não compreenda agora esta palavra. Talvez você não entenda que mistério é esse, o que Deus quer de mim, por que isso, por que aquilo. Eu quero viver a minha vida, eu quero curtir este mundo. Mas um dia Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai falar com você claramente, e você vai entender, porque um dia Deus apareceu na vida de Abraão e falou com a voz audível a Abraão, e Abraão lhe obedeceu. Um dia Deus vai falar claramente para você, e você vai compreender, você vai entender claramente. Ele já não vai falar em parábolas mais para ti, mas Ele vai falar claramente, e você vai entender. Sabe por quê, ouvinte? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Um dia tive um sonho, e sonhei, e neste sonho Deus me chamou pelo nome. Neste sonho Deus disse: Cláudio. E quando eu acordei chorando. Eu ouvi a voz de Deus. Deus me chamou naquele sonho. Deus me chamou naquele sonho. E eu acordei chorando. E levantei com alegria na minha alma, porque Deus havia chamado o meu nome. Ele chamou o nome de Samuel também uma vez. Quando Samuel era menino no templo, Deus o chamou. Ele quer te chamar pelo teu nome também. Ele quer chamar o teu nome, ouvinte. Deus, Ele quer andar contigo. Dá esta chance para o Senhor. Entrega a sua vida por completo ao nosso Deus Todo-Poderoso, que sustenta a terra na palma da sua mão. E você vai ver o que Deus pode fazer por você, ouvinte. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode abrir as portas que estão fechadas. Talvez você não consiga arrumar um emprego há tantos anos. Se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e se você andar com Ele como andou Enoque, Deus não vai somente abrir estas portas, mas Ele vai abençoar você com uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Ele vai transformar a sua vida. É claro que eu não posso omitir que vai ter perseguições, como o Senhor Jesus disse, que aquele que deixar pai, mãe, filho, mulher, esposa por amor de mim, deixar no sentido de não abandonar,
mas no sentido de colocar Deus sobre todas as coisas. Ele diz que dará 100 vezes mais nesta vida, com perseguições, e no fim a vida eterna. É deixar, não é abandonar a sua família, é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É você amar a tua família, amar o seu próximo, mas primeiramente a Deus. E Deus vai revelar a sua intimidade a você. Porque a intimidade de Deus, os mistérios que Deus revela, é para aquele que convive com Ele, como conviveu Moisés. Como estava Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração. E ali apareceu Elias e Moisés. E veio a voz do céu que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E Pedro e João ouviram esta voz, e Tiago também. Ouviram a voz de Deus, uma voz como de muitas águas, uma voz como de um trovão, uma voz maravilhosa como Elias também ouviu naquele dia, quando ele estava na caverna. A voz que era uma voz mansa e delicada, uma voz quieta, uma voz mansa, tranquila de paz. Esta é a voz de Deus. Esta é a voz de Deus. Deus tem uma voz que troveja como o trovão, mas também tem uma voz mansa e quieta. Uma voz que faz sossegar, uma voz que faz calar o diabo, uma voz que faz com que o inimigo se destrua entre eles. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ande com Ele, que Ele vai resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e vai te dar a paz. E vai te curar dessas feridas. Deus, Ele é o médico dos médicos. Deus, Ele é o nosso psicólogo, o nosso mestre. Ele vai tirar de dentro do seu coração esta amargura de espírito. Ele vai tirar de dentro do seu coração esta ferida da depressão, esta ferida, estas angústias do inferno que tem te trazido esta inquietação. Deus, Ele vai entrar dentro do seu coração, mas você tem que deixar Ele entrar. Você tem que limpar o seu coração para que Ele venha habitar. Você tem que andar com Deus. Quanto mais tempo você estiver na presença de Deus, mais coisas e obras maravilhosas você verá nesta terra. Ande com Deus. Você vai ver que são coisas diferentes. Deus, Ele vai abrir os teus olhos e você vai enxergar com a mente de Cristo Jesus. Ele vai revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele vai te mostrar as armadilhas que o inimigo põe na vida dos outros, na vida das pessoas que não têm a luz de Cristo Jesus. Ele vai abrir os teus olhos e vai te dar o discernimento do Espírito, e você vai ver as ciladas que o inimigo prepara nesta terra, e Deus vai te dar autoridade para você repreender este mal, para você lutar contra os espíritos malignos com o poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Ele vai te dar poder para você vencer as obras da carne. Quando se está andando no Espírito, não cumpre os desejos da carne, não faz as obras da carne. A pessoa não se entrega à vaidade, a pessoa não se entrega à maledicência, a pessoa não se entrega à prostituição, a pessoa não se entrega à impureza, a pessoa não se entrega às coisas da carne, porque ela está andando no Espírito, porque o Espírito Santo está sobre esta pessoa. Fica mais forte, você se torna imbatível, você se torna forte como Sansão, se torna forte como Davi, se torna misericordioso como Estevão, se torna amoroso como João. Você se torna uma pessoa vencedora, você se torna uma pessoa de firmeza como Elias, você se torna uma pessoa de paz. A presença de Deus dissipa as trevas. O diabo não pode contra um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. O inimigo só consegue vencer a pessoa que está vazia de Deus. Aí ele consegue vencer. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele não consegue vencer. Ele corre. Ele não resiste ao poder de Deus. As trevas não suportam a luz.
Encha-se do Espírito Santo de Deus, andando com Deus. E os discípulos passaram a compreender claramente, porque o Senhor Jesus já tinha levado eles para a provação, já tinha os experimentado, já tinha os lavado pela palavra de Deus. Eles já estavam preparados agora para comer alimento sólido. E o Senhor Jesus começou a falar com eles claramente. E Deus, Ele vai falar contigo claramente, você vai entender o caminho da salvação claramente. Quando Jesus curou o cego, a primeira vez ele enxergava com vulto, mas depois Jesus fez novamente o processo. E quando foi ver, o cego já enxergava claramente, nitidamente. Ele foi curado por completo. A obra que Deus faz é completa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo, até quando o Senhor Jesus voltar. E você vai entender. Você vai entender os mistérios do reino de Deus. Como o Senhor Jesus disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não. Porque eles não andavam com o Senhor Jesus. Eles andavam atrás de Jesus, procurando somente as bênçãos, e muitos procurando acusá-lo. Mas os discípulos não. Eles andavam com o Senhor Jesus, eles estavam sendo discipulados, eles estavam sendo preparados, limpados pela palavra de Deus. Eles andavam com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus orava por eles, intercedia por eles. E chegou o tempo que eles deixaram o leite espiritual e passaram a comer o alimento sólido. Tiago foi salvo, mas para ele chegar ao céu ele teve que passar pela espada. Os apóstolos sofreram no final, mas não sentiram dor. Como Estevão, mesmo sendo apedrejado, não sentiu a dor. Passou da morte para a vida. Eles sofreram por amor de Jesus, mas não, eu creio que não sentiram dores. Diz os estudos, diz os escritos, os livros, que muitos cristãos eram feitos como tochas humanas no jardim de Nero. Eles morriam glorificando a Deus, não sentiam a dor. Eram como Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, eles não foram queimados, nem achou cheiro de fumaça nas suas roupas. Deus, Ele guarda aquele que o ama, Ele guarda. Diz a palavra de Deus que nenhum dos seus ossos será quebrado. Deus, Ele guarda. Deus, Ele mostra o caminho da salvação para aquele que o ama. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. E Deus dá o escape, como diz no Salmo 91. Eis que tão encarecidamente me amou. Eu o livrarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Há uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Se você às vezes tem medo da morte, está assustado com medo de morrer, é porque você está longe de Deus. Quem anda com Deus não tem medo da morte. Ainda que a terra se abale, que os montes mudem ou transportem para o meio dos mares, há um rio cuja cidade alegra, a cidade de Deus. Este rio é o Espírito Santo de Deus. E quando Ele está em tua vida, quando Ele está em nossas vidas, você não tem nenhum temor do mal. Habitará seguro, como Ló habitava seguro em Sodoma e Gomorra, ainda que Ló era afligido, mas Deus o guardava. Deus o guardou. Diz as histórias também que João tentaram matar ele num caldeirão cheio de óleo fervendo, mas ele não morreu ali. Não morreu porque Deus o guardou. Deus é o seu escudo, é o nosso escudo. Quem nos separará do amor de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8? Será a morte, a altura, principados e potestades? Nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não temas. Não temas nada que se levantar contra a sua vida.
Se você tem a sua vida no altar de Deus, se você anda com Deus, se você tem o Espírito Santo da graça de Deus, não temas. Não temas nada desta vida. Jesus disse, não temais aqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Temei antes aquele que não somente pode matar o corpo, mas também lançar a alma no inferno. Tema somente a Deus. Não temas nada deste mundo, nem a morte, nada. Nada. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, diz ele, nunca morrerá eternamente. Nunca morrerá eternamente. Passe a andar com o Senhor Jesus. E você vai ver Deus operar na sua vida o impossível. As coisas que estão fechadas na tua vida, Deus ele vai abrir as portas, porque Ele é fiel. E Ele abençoa aqueles que o seguem. Quando Jacó fez um concerto com Deus, Deus foi com Jacó. Mesmo Labão querendo enganar Jacó, tudo na vida de Jacó prosperava. E ele saiu de lá abençoado. Deus abençoa aquele que serve a Ele. Não serão envergonhados e nem confundidos, mas serão mais do que vencedores. Se você ainda não fez um concerto com o teu Deus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, tome hoje esta atitude. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E Ele pode fazer muito na sua vida, porque Ele promete nos ajudar. Ele é a nossa força. Ele é o socorro bem presente na angústia. Não temas. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje. Desça as águas do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz um concerto com o teu Deus, e você vai ver, depois de passar pelo deserto, você vai ver as obras que Deus fará na sua vida, porque Ele promete e Ele cumpre. Basta apenas ter a nossa vida santificada diante do nosso Deus, e Ele vai fazer mudar a sua sorte. Ele disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Deus promete sarar a nossa terra, mas para alcançarmos favor do Senhor, temos que primeiro agradar a Deus. Agrada-te do Senhor, como diz o salmista, e Ele concederá o desejo do teu coração. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, nosso bom Deus que está nos céus, foi pregada, Senhor, a tua palavra. Pai santo e justo, toca nestes corações, meu Deus, que estão orando comigo nesta hora, Pai. Ó Senhor Deus, dá poder, meu Pai, dá força para esta pessoa abandonar os pecados, meu Deus, e passar a andar contigo como andou Enoque. Senhor, fortaleça os que estão fracos na fé, os que estão com seus joelhos trôpegos, com as suas mãos, Senhor, fracas, desconjuntadas. Ó Deus de Israel, dá força, renova as suas forças como renova a águia, meu Pai. Seja com estas vidas, ó Senhor. Ó Deus, dá força, Senhor, para este povo, para estas almas que estão orando comigo e que ouviram a tua palavra. Senhor, liberta de todo o mal, meu Pai. Liberta da aflição, Senhor, das angústias. Liberta, meu Deus, das enfermidades. Toca em cada coração, meu Deus, por amor do teu santo nome. E guarda, meu Pai, estas almas em teu nome. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que és bendito para todos sempre. Amém, Jesus.
ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde Ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer.